Corria o ano de 1994, no Rio de Janeiro, quando chegou de Israel para representar o Estado judeu na Cidade Maravilhosa, o cônsul-geral Yoel Barneia. Casou-se com uma brasileira, Lúcia, hoje esposa dele. E agora esse homem é o cônsul-geral do Estado de Israel no Brasil. E é com ele que nós vamos conversar e ele vai nos explicar, e muito bem explicado, porque ele é um homem extremamente inteligente e sensível, o que é que está acontecendo no Oriente Médio neste momento. Cônsul Barneia, é uma honra, um prazer e uma grande alegria receber o senhor em Menorá na TV. Muito boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu de estar aqui com vocês. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Cônsul, como é que se explica a entrada subreptícia por debaixo dos panos ou por dentro dos túneis de mísseis que chegam até Jerusalém e que nunca ninguém imaginou que isso pudesse ser possível? De quem é a responsabilidade? É do Irã, é da Síria, é do Egito ou é do Estado de Israel que não tomou conta direito daquilo que deveria ter tomado? Mas, como você sabe, no ano 2005, o Estado de Israel se retirou completamente da faixa de Gaza de uma maneira unilateral, esperando que essa faixa de Gaza pudesse ser a Singapura do Oriente Médio. Tem muitas qualidades turísticas, econômicas, agrícolas, a faixa de Gaza. E, infelizmente, o Hamas tomou controle dessa faixa de Gaza. Ele mandou embora os representantes da autoridade palestina, alguns deles foram jogados pelas janelas, e tomou conta da faixa de Gaza, que se transformou em um centro, um foco de terrorismo contra o Estado de Israel. O Estado de Israel, como você sabe, fez 3 ações militares, uma em 2008 e 2009, a outra em 2012, agora é a terceira nestes momentos, nesta semana. Não tem dúvida nenhuma que o Estado de Israel pode resolver o problema de uma maneira militar, mas nós não queremos resolver o problema desta maneira porque nós não achamos que os palestinos são nossos inimigos. Nossos inimigos é o terrorismo, o extremismo, e ajuda que esse extremismo e terrorismo recebe de diversos países, do Irã, por exemplo, esses mísseis, a quantidade de 12.000 mísseis que existem, ou que existiam alguns dias atrás, na faixa de Gaza, isso vem principalmente do Irã. Também, no passado, chegava pelos túneis entre o Egito e a faixa de Gaza. Hoje em dia, esses túneis estão fechados porque o atual presidente do Egito vê negativamente as atividades do Hamas, que são atividades que estão também não somente contra o Egito, não somente contra Israel, mas também contra o Egito. Então, eles acumularam uma quantidade de mísseis tais com as quais nós podemos, do ponto de vista militar, fazer frente e aniquilar esses mísseis. Mas isso custaria em vidas humanas, estou falando dos palestinos, vidas humanas múltiplas, e nós não queremos atingir inocentes. Os palestinos hoje em dia são reféns do terrorismo do Hamas, e eles não têm dúvida nenhuma, dúvidas para pôr em perigo a vida de seus próprios habitantes, de tal maneira que nós, com nossos mísseis de defesa, defendemos a população, e eles, com a população, defendem seus mísseis. Existe em Israel a condição de enfrentar todos esses mísseis que estão sendo jogados de Gaza para o território do Estado judeu, ou alguns ainda não podem ser alcançados e acabam caindo dentro do Estado judeu, matando pessoas? Como é que se forma essa equação? Israel tem condição econômica para atacar todos os mísseis que são lançados de Gaza através do domo de ferro, que é a cobertura de foguetes que Israel tem para se defender? Veja bem, cada míssil que Israel envia para interceptar os mísseis palestinos custa entre 40.000 e 50.000 dólares.
esse domo de ferro, Domo de ferro tem uma capacidade para interceptar entre 85% e 90% dos mísseis. Quando o exército israelense vê que esses mísseis vão cair em um território aberto aberto onde não vai fazer prejuízo grande, etc., o Estado de Israel não intercepta esses mísseis. Do momento que esses mísseis poderiam cair em um território habitado contra a população israelense, aí o Estado de Israel faz o necessário para interceptar esses mísseis. Os Estados Unidos ajuda o Estado de Israel, assiste o Estado de Israel desde a criação do Estado e também tem um rol importante no desenvolvimento desta tecnologia de domo de ferro. E hoje vi nas notícias também de que os Estados Unidos estão dispostos a acrescentar essa ajuda para que Israel possa fazer frente às grandes despesas desta defesa, deste sistema de defesa. E também hoje foi publicado que o prejuízo financeiro econômico de Israel durante os últimos 9 dias de luta da ação militar israelense, margem de proteção, esse prejuízo é ao redor de 100 milhões de dólares. De tal maneira que, graças a Deus, até este momento, oxalá seja assim, continua assim, nós temos somente uma vítima fatal e temos um certo número pequeno de feridos, mas o prejuízo financeiro e econômico é um prejuízo extremamente importante que o Estado de Israel tem que tomar isso em conta, sem dúvida nenhuma. Existe uma história que é uma história criada, contada pela esquerda mundial sobre o que acontece no Oriente Médio desde o dia em que houve o Livro Branco, ou a Declaração Balfour, vamos dizer assim, desde a Declaração Balfour. A história com H, que é a história factual, contada pelos livros que nós conhecemos, é completamente diferente da história que os palestinos contam e que as esquerdas mundiais começaram a contar também. Como mostrar ao mundo, na sua avaliação, como é que a diplomacia israelense pode mostrar ao mundo que a história não é verdadeira, e sim a história com a criação do Estado de Israel, com a invasão do Estado de Israel pelos países árabes vizinhos, e aí sim o Estado palestino não aconteceu. Os palestinos viveram sob a bandeira jordaniana e nunca esticaram naquele território uma bandeira palestina, e também na faixa de Gaza. Os irmãos deles os mantiveram em campos de concentração. Isso é a história que nós conhecemos. Por que a história acaba fazendo mais volume no mundo inteiro? Bom, tem várias etapas na história do Estado de Israel nesses últimos 66 anos. Até o ano 1967, o Estado de Israel era o David da história. É um pequeno país, ao redor dele um mundo árabe muito grande, que não queria aceitar sua presença. E no ano 1967, hoje, mais de 40 anos depois, o mundo, a esquerda, a opinião pública esquece que isso foi, a guerra dos 6 dias foi resultado de uma guerra de defesa do Estado de Israel. Os países árabes decidiram nesse momento que um momento adequado para tentar, uma vez mais, de aniquilar e destruir o Estado de Israel. E a partir desse momento, nessa guerra, tivemos êxito. Israel administrou, recebeu, conquistou, podemos utilizar qualquer término, certos territórios, e 3 meses depois o Estado de Israel estava disposto a devolver esses territórios, mas receber a paz por esses territórios. E a resposta árabe foi não, de uma maneira clara e inequívoca. Então nós nos transformamos a partir de 67 um pouco no Goliat da história. Nós somos o Goliat e os palestinos são o Davi da história. E não tem dúvida nenhuma, do nosso ponto de vista, que a história dos últimos 4.000 anos, e principalmente desses 2.000 anos atrás, teve uma presença judia neste território. Nós não estamos dizendo que somos os únicos que temos direito a morar e estar ali, mas tem uma presença clara judia nesses territórios, e nós voltamos à terra de nossos antepassados. Isso não exclui que outros grupos e outros povos também têm seus direitos, mas nós queremos viver em paz
paz e tranquilidade com nossos vizinhos. Os árabes fizeram, sem dúvida nenhuma, muitos erros, e os palestinos também, porque em 1947, como você diz claramente, as Nações Unidas decidiram a constituição de 2 estados, um judeu e outro palestino. E os palestinos, nesse momento, rejeitaram essa solução. De tal maneira que hoje, estamos 66 anos depois, na estaca se diz. Zero. Número 1. Zero. Zero. Estaca zero, né? Estaca zero, porque estamos discutindo o mesmo tema, mas nestes 66 anos teve sofrimento do lado israelense, do lado palestino, do lado árabe também. Poderíamos ter poupado todo esse sofrimento se os árabes teriam aceito essa proposição. No ano 2000, o Estado de Israel propôs a então presidente da OLP, Yasser Arafat, de devolver 90% ou mais do território que estávamos israelenses, e o senhor Arafat nos perguntou o que passa com os outros 10%. Ele teria que ter feito, eu não aconselho os palestinos, e nesse momento ele tem que ter pego os 90% que Israel propunha a ele e discutir os outros 10% para ver o que acontece. Hoje em dia não está muito na moda de ser antissemita. Tem modas na história mundial, hoje não está muito na moda. Então, certos grupos de esquerda, etc., hoje em dia têm uma visão antisionista. Eles dizem, nós gostamos muito dos judeus e são nossos melhores amigos. Quando alguém me diz isso, eu fico um pouco com receio suspeito e preocupado. E hoje em dia está a moda de ser anti-israelense. E ante a política israelense. Nós, como todo o país, todo o povo, temos o direito de nos defender e nós temos outro tipo de moral em nossa luta armada. Os palestinos jogam hoje em dia mísseis sem distinção e nós jogamos mísseis em somente zonas onde tem presença militar, onde tem mísseis, onde tem armazenamento de mísseis, e logicamente é um jogo com fogo, e quando você joga com fogo, algumas vezes você se queima. Nós lamentamos a morte de cada um dos palestinos nesta luta de tantos anos, e principalmente no que acontece agora estes últimos dias, mas é a responsabilidade do Hamas, que poderia ter já terminado esta volta com esse cessar-fogo que foi proposto pelo Egito, mas eles decidiram de continuar. Então, a responsabilidade deles, que esta operação continua do lado israelense. Mesmo hoje tivemos um cessar-de-fogo humanitário por 5 horas e imediatamente depois os palestinos recomeçaram suas ações terroristas enviando mísseis ao Estado de Israel. Curiosamente, foi oferecida a paz a Menachem Begin por Anwar Sadat. Teria sido um erro do Begin receber Gaza e não ter entregue de volta ao Egito? Primeira pergunta. A segunda, foi um erro, quando se fez a paz com a Jordânia, receber 2 milhões de palestinos na Cisjordânia e não deixar esse espaço com essa gente toda, que é, sem dúvida nenhuma, ou prima ou irmã dos jordanianos, com eles? Não responda agora, porque nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com o cônsul de Israel no Brasil, Yoel Barnea. Já já voltamos. Mais uma vez, só para lembrar, Gaza e Cisjordânia, 4 milhões e meio de palestinos e um grupo terrorista lançando ataques sistemáticos contra Israel. Terá sido um erro dos governantes israelenses à época terem aceito essas terras com tanta gente inimiga, vamos dizer assim? Primeiramente, eu não estou na posição para criticar ou dar meus pontos de vista sobre o que nossos governantes fizeram no anteriormente. Passado. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que primeiramente o presidente Sadat, no ano 1973, ele pensou que era uma boa ocasião para tentar de resolver o problema do Oriente Médio com a desaparição e a destruição do Estado de Israel. E as coisas aconteceram diferentemente, tivemos uma primeira etapa complicada e depois o Estado de Israel se encontrou a 100 quilômetros dentro do território egípcio. E ele entendeu
que o problema não pode ser resolvido pela via armada. Pode ser que o presidente Sadat teria gostado que o Estado de Israel não existisse, mas é uma realidade. Então ele entendeu que tem que conversar conosco. E eu acho que isso é a solução que teriam que ter tomado ou que tenham que ter feito os palestinos. Nem Israel, nem os palestinos vão sumir do Oriente Médio. Estamos ali para viver juntos, estamos condenados, no bom sentido da palavra, de viver juntos, de coabitar. Então temos que encontrar uma solução pelas vias de negociações. Agora, a verdade seja dita, o presidente Sadat não queria esses territórios. Mesmo quando falaram disso, o presidente Sadat diz, muito obrigado, isso fica com vocês. O abacaxi, entre aspas, fica com vocês. E a mesma coisa com Jordânia. Os jordanos decidiram, o ex-rei Hussein, que era um bom amigo de pai Israel, do atual. Do pai do atual, e quando foi proposto, ele explicou, não foi proposto, quando falaram dos territórios, ele diz claramente, esses territórios pertencem aos palestinos, ficam com vocês e vocês se arranjam com os palestinos. Então, não era factível de devolver esses territórios assim de uma maneira sem problemas, de uma maneira direta. E eu acho que o futuro desses territórios tem que ser decidido em conversas entre israelenses e palestinos. Uma vez mais, o tema, a solução que está na mesa de negociações, sobre a qual podemos ter diversos pontos de vista, mas o primeiro-ministro israelense Netanyahu diz que a solução passa por 2 estados para 2 povos. 2 estados para 2 povos, mas com a condição que esse futuro Estado palestino não seja uma fonte de futuras agressões contra o Estado de Israel. Num artigo da Folha de São Paulo de hoje, um periodista falou se o sonho da Palestina sumiu. O sonho da Palestina sumiu. E nós dissemos, não, o sonho de um Estado palestino não sumiu, mas um Estado palestino que vive em paz e harmonia perto do Estado de Israel. Não podemos aceitar uma solução onde esse futuro Estado palestino tenha as visões e os princípios do Hamas, que são a destruição do Estado de Israel. E aí teríamos 20 quilômetros de Tel Aviv, uma força terrorista que poderia e ameaçaria a segurança do Estado de Israel. Durante muito tempo, governos israelenses, em diversas oportunidades, diziam que não tinham com quem conversar do lado palestino. Assim foi com Arafat e até em determinadas oportunidades, até com Mohammad Abbas. Hoje existe uma liderança palestina, Meshal, fora de Gaza, ele que é um dos líderes do Hamas, e existe a liderança palestina da autoridade palestina, do próprio Abbas, em Ramallah. Israel entende que tenha como conversar com essa liderança palestina hoje? É fácil conversar com essas pessoas? Há como chegar a alguma conclusão com essa gente? Tem que distinguir entre Hamas, Mashal, hoje em dia ele está em Catar porque foi expulso da Síria, Mashal em Catar e Hania em Gaza. Representam visões extremistas, visões que veem a solução pela destruição do Estado de Israel, e com um grupo, uma organização terrorista que quer nossa destruição, o Estado de Israel não pode conversar. Do outro lado temos Mahmoud Abbas, Abu Mazen, com o qual tivemos altos e baixos. Agora, e com ele, eu acho que tem condições de conversar. Ele tem seus problemas, porque ele, neste momento, ou durante muitos anos, e neste momento também não representa a totalidade do povo palestino e das visões palestinas. Algumas semanas atrás, ele fez um governo... Isso eu quero lhe perguntar, como Israel enxerga essa coalizão, essa nova forma de diálogo entre Hamas e OLP, que é a autoridade palestina? Bom, o Estado de Israel vê isso negativamente porque no seio de um governo você tem 2 posições radicalmente opostas. Então, é a posição do Hamas,
que representa os palestinos, ou a posição de Abbas, que representa os palestinos. E nós vemos isso negativamente, porque não podem morar, habitar ou coabitar em um mesmo governo duas posições radicalmente diferentes. Posições diferentes qualquer governo tem, nós também temos posições diferentes no nosso governo, mas essas duas posições nós vemos elas como uma situação impossível para poder negociar, e agora o envio de mísseis do parte de Hamas explica ainda melhor, mais que com palavras, o que acontece. Quer dizer, nós não podemos conversar com um grupo que quer nossa destruição, e um grupo que põe em perigo não somente a segurança de Israel, mas também sua própria população. Eu acho que seria muito importante de salvar os palestinos do Hamas, mesmo que está, neste momento, responsável pelo número de mortos e pelos actos terroristas que foram perpetrados contra o Estado de Israel, que trouxeram mais de 1000 mortos e milhares de feridos em Israel. Nós queremos conversar com a autoridade palestina, temos uma base de conversação. É verdade que não estamos de acordo sobre todos os pontos, mas tem uma possibilidade de conversar, tem uma base de conversa, de negociações, sobre a qual podemos construir uma solução com concessões comuns, que sejam aceitas tanto pelo lado israelense como pelo lado palestino. A partir do ponto de vista, que é muito claro e real, de que só se faz a paz com inimigos, porque com amigos você já está em paz, existe alguma possibilidade, na sua pessoal visão de israelense, ser humano, de que o Hamas deixe de lado os artigos da sua Constituição que pretendem destruir Israel e deixe de lado o terror e se sente à mesa de negociações? A sua cabeça admite essa hipótese? A curto prazo, eu pessoalmente não vejo isso, mas do momento que o Hamas abre mão dos seus princípios extremistas, de sua vontade de continuar a luta pelos direitos dos palestinos, pela via armada, pelo terrorismo, a partir desse momento que ele abre mão desses princípios extremistas, já não é Hamas, pode se chamar Hamas também, é um processo similar ao processo que passou também ao OLP, que hoje em dia a Autoridade Palestina e a Organização de Liberação Palestina, que tiveram um certo processo de, eu acho, acordaram de alguma maneira de suas visões extremistas, e hoje em dia as visões deles são menos extremistas, muito mais moderadas, com o qual temos uma base de negociações. A curto termo eu não vejo isso, também pelo fato que o Hamas poderia ter aceito, alguns dias atrás, 2 dias atrás, esse cessar-fogo, poupar a vida dos palestinos. Israel, que sem dúvida nenhuma tem uma superioridade militar, aceitou cessar o fogo e abrir mão de alguns dos alvos que tinha o governo israelense para poupar vidas humanas dos dois lados da fronteira. E Hamas continuou, porque é muito fácil para Haniyeh e para os líderes do Hamas de pagar com sangue palestina para a continuação da luta armada. Haniyeh e Mashal não estão em peligro. Haniyeh está em refúgios debaixo da terra, subterrâneos, e ele está mandando os palestinos para que eles protejam esses mísseis. E Mashal está em Qatar, dizem também que tanto Haniyeh como Mashal se transformaram em milionários nos últimos anos, e eu me pergunto se eles não confundem entre os fundos e ajuda da assistência internacional que é otorgada aos palestinos e entre suas contas bancárias privadas. É uma questão a qual teríamos que pensar. Muita gente não tem a menor ideia de que Israel, quando vai bombardear determinados locais, avisa a população civil palestina de que ela deve deixar aquele lugar por telefone e por flyers, panfletos. Exato. Isso é verdade? Isso é totalmente verdade. Israel, quando chega à conclusão que tem que bombardear ou aniquilar um lugar ou um centro onde tem mísseis, bombas, explosivos, etc., manda panfletos e chama por telefone a um número bastante grande de cidadãos que moram ali. E não somente isso, mas ele manda uma bomba pequena, de pequeno alcance, que não prejudica,
para incitar a população de deixar esse lugar. O Hamas, contrariamente, exige desses palestinos que fiquem no lugar, que protejam com suas vidas os mísseis do Hamas. Eu nunca vi um exército que comunica de antemão a seu inimigo onde ele vai atacar, e não somente isso, mas comunicando a seu inimigo, ele permite também aos terroristas de Hamas de fugir também, e algumas vezes de fugir também com seus mísseis. É contraproducente para os alvos israelenses, e não obstante, tendo em conta que nosso alvo não é vítimas no lado palestino, fazemos isso porque temos uma moralidade diferente da moral do Hamas. Quero acrescentar que o Hamas nunca ligou por telefone para uma zona ou outra, nunca manda panfletos, e ele mesmo frequentemente nem sabe onde esses mísseis vão cair. Existe uma teoria que coloca Israel hoje, é uma teoria, não sei se é verdade, a pergunta é essa, coloca Israel hoje aliado da Síria contra o Hamas. E também uma teoria que coloca Israel aliado do ditador egípcio que está no poder. Aparentemente não sobra a Israel outras alternativas, porque existem países que preferem se colocar ao lado do Hamas e ao lado do terror do que ao lado do Estado de Israel. A pergunta é essa: é verdade? Não responda agora, nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com o cônsul de Israel, o cônsul-geral de Israel em São Paulo, Yoel Barnea. Já voltamos. É verdade que Israel hoje está aliado às piores ditaduras do mundo contra o Hamas, porque não tem com quem se aliar? Bom, quem dirige o destino da Síria são os cidadãos sírios que decidem. Ali é importante, e não aparece muito nos meios de comunicação, o presidente ditador da Síria já tem sob sua consciência ao redor de 170.000 mortos. Disso a imprensa não fala muito e deveria também falar. Nós não somos aliados da Síria. A Síria tem uma visão muito negativa do Estado de Israel. O fato que não estamos longe da capital síria, uns 40 quilômetros, a Síria presta muito atenção com respeito à sua política, com respeito ao Estado de Israel. Nós não nos imiscuímos no que acontece, infelizmente, na Síria, que é uma tragédia para a população síria e também para a região, eu acho, mas... na minha avaliação, uma tragédia para a humanidade. E para a humanidade Quando um também. Governo mata os seus próprios cidadãos, com aviação militar, é uma tragédia humanitária. Absolutamente de acordo. Tanto para a região, mas também uma tragédia humanitária, e a opinião pública ou a comunidade internacional não encontrou ou não quis encontrar o caminho para poder resolver o problema. Como é possível que a comunidade internacional fica relativamente passiva frente a um genocídio? 170.000 pessoas já é um genocídio. Agora, nós não sabemos qual é a alternativa a Assad. Pode ser que a alternativa é ainda pior que ele do ponto de vista dos interesses israelenses. Então, nós não somos aliados de jeito nenhum com Assad, com o regime sírio, e lamentamos também, do ponto de vista humano, os mortos e a destruição que tem lugar em Síria. O governo anterior do Egito era um governo dos irmãos muçulmanos que tinha uma aliança muito forte com Hamas. Por intermédio dos túneis entre Egito e Gaza, passavam armas, alimentos também, mas principalmente armas, passava combustível. O combustível era comprado por um preço muito baixo por Hamas, e depois o Hamas vendia ele à população palestina por um preço muito alto. Aí tem os ganhos do Hania e seu grupo. O governo atual é contra a humanidade muçulmana em Egito, e nesse momento também
vê negativamente o Hamas. Então, esses túneis foram fechados, etc. Nós cooperamos com o Egito, que é um país com o qual temos um acordo de paz, cooperamos com ele na luta contra o terrorismo. É uma luta comum, porque do Sinaí também fomos atacados, teve vítimas também do lado egípcio. Com respeito a quem é, uma vez mais, o líder, o presidente do Egito, são os egípcios que decidem isso, e nós trabalhamos com o Egito nos interesses que não são comuns. Muito bem. Toda essa confusão começou com o sequestro de 3 rapazes judeus saídos de uma yeshivá. Eu defendi a tese de que alguém que vive no meio de adversários não deve pedir carona. E esses meninos pediram essa carona e eu escrevi um artigo chamado O Custo do Desleixo, ou seja, eu peguei carona com qualquer um, me mataram e agora olha aí o que está acontecendo. Dizem também, porque é alguma coisa que não se pode afirmar, que o Estado de Israel sabia que esses meninos tinham sido mortos no primeiro dia e o governo não anunciou à população para poder atacar o Hamas, que era o autor intelectual desses crimes, desse crime de sequestro. Em seguida veio o sequestro do menino árabe por 3 judeus religiosos ortodoxos que acabaram queimando esse menino vivo. O Hamas negou desde o primeiro momento o sequestro desses 3 judeus. Qual é a verdade dessa história? Veja bem, tem muita gente em Israel que pensa também que não é positivo, não é recomendado de pegar carona. Do outro lado, tem que ver como podemos ajudar a população que mora ali para ter meios de transporte melhores. É uma visão. Um ônibus custa mais barato do que um míssil da Operação Domo de Ferro. Claro, por isso tem que prestar atenção também nesse tema. Agora, eu não tenho informação, quando o governo de Israel soube sobre o fato que esses meninos morreram. Pessoalmente, eu acho que o governo de Israel tinha a esperança de encontrar esses meninos com vida e por isso fez Você acredita nisso? O senhor acredita nisso? Eu acredito nisso, mas não tenho informação privilegiada. Tá bem, mas eu quero eu acredito a sua nisso. crença nessa questão. Acredito. Pode ser que eles sabiam 24 horas antes que foi publicado, mas eu acredito que o Estado de Israel não teria feito tudo isso, o governo israelense, se infelizmente esses meninos morreram no primeiro dia. Depois soubemos que verdadeiramente é o primeiro dia que, infelizmente, esses... aparentemente no primeiro momento, porque houve uma ligação telefônica. Exatamente. Já hoje já se sabe disso. Uma hipótese é que os terroristas que mataram esses meninos queriam negociar com Israel para devolver os cadáveres. E como você sabe, Israel também presta muito atenção, claro, que as pessoas sejam enterradas de uma maneira respeituosa. Israel tem provas, eu não tenho essas provas em minhas mãos, Israel tem provas que o Hamas é responsável e tem uma família aderente ao Hamas que teve já uma ligação muito ampla com o Hamas e membros dessa família são os suspeitos que ainda não foram apreendidos. Do outro lado, quando cidadãos israelenses mataram um menino palestino, o que é muito lamentável e contraproducente para nós, depois de pouco tempo eles foram presos, arrestados, e eles vão agora a ser julgamento. É verdade que a autoridade palestina de Abu Mazen colaborou com o Estado de Israel, cooperou para tentar de ver o que pode fazer para encontrar esses meninos. Mas os responsáveis ainda não foram presos, os responsáveis terroristas palestinos ainda não foram presos, e o Hamas utilizou ou profitou de toda essa situação para começar a enviar mísseis em direção de Israel. A resposta israelense foi: se vai ter silêncio do nosso lado da fronteira, tranquilidade vai ter também do outro lado. Nós não queremos, não vamos a atacar e gostaríamos... Revidar.
Nos vamos a revidar e durante alguns dias teve uma política de contenção do lado de Israel e nós não revidamos os mísseis. Mas quando chegou uma situação onde se recrudesceram o envio de mísseis e puseram de uma maneira muito ampla em perigo, em risco a segurança de nossa população, o Estado de Israel se viu na obrigação de começar com esta ação militar. Cônsul, existe hoje um grupo talvez dos mais perigosos que já aconteceram na história, chamado ISIS. Qual é o risco que Israel corre com relação a esse grupo que já ocupou uma grande parte do Iraque e que marcha em direção ao senhor Assad na Síria? Dali até Israel é bastante perto. Esse perigo existe sem dúvida nenhuma, porque essa organização é parte digamos, de uma visão terrorista internacional que quer instituir um califato muçulmano, islâmico, fundado e baseado sobre as visões islâmicas extremas. E existe um perigo que esse grupo possa querer chegar ou possa tentar de chegar também em território jordano. E isso é um perigo existencial, sem dúvida nenhuma, para a Jordânia, mas também para nós é um perigo importante, um perigo significativo, e o Estado de Israel está seguindo de perto o que está acontecendo, e uma vez mais Israel está conversando com diversos outros países interessados, incluindo países árabes, incluindo a Jordânia, porque é nosso interesse que a Jordânia continue a ser um país, digamos, um país soberano, independente e um país estável. E essa, digamos, essa tentativa possível do ISIS vai trazer uma inestabilidade extremamente grande na região. Parte da Síria já está até um certo ponto sob controle desse grupo e, uma vez mais, nós nos opomos junto com os países civilizados a estes fenômenos de terrorismo extremista que venham de qualquer lado e esse terrorismo islâmico. Não todos os muçulmanos são terroristas, mas tem no seio do mundo muçulmano uma ala, um grupo, um segmento que é um segmento extremista contra o qual tem que lutar todos os países de bem. Como está Israel lidando com o fundamentalismo judeu, com os extremistas judeus? O que é que o Estado de Israel está fazendo? Eu quero completar minha pergunta dizendo, na verdade, quero completar minha pergunta sobre a questão dos árabes israelenses no exército, que eu pessoalmente aprovo e aplaudo com todas as minhas forças. Como essas duas questões estão sendo vistas pelo governo? O fundamentalismo que venha de um lado ou do outro é um fenômeno negativo e do nosso ponto de vista o fundamentalismo judeu é um fenômeno que é contraproducente, que em fim de contas não serve às causas do Estado de Israel. E por isso nós não opomos a esse tipo de fundamentalismo judeu. Por exemplo, essa ação de matar esse jovem palestino foi digamos, um foco de inestabilidade, de demonstrações violentas do lado palestino e que não trouxe nada de positivo para o Estado de Israel. Os órgãos de segurança israelenses que tratam de diversos perigos para o Estado de Israel, do terrorismo palestino, Hamas e outros grupos terroristas, também seguem de perto o que acontece no seio do fundamentalismo judeu e nós vemos isso de uma maneira negativa. A comunidade árabe em Israel, eles são 20% da nossa população, não podemos esquecer isso. E além disso, eles têm laços de família e outros laços também de visões, alguns deles similares ao lado palestino. Mas eu gostaria de sublinhar que a grande maioria dos árabes israelenses querem simplesmente viver em paz e tranquilidade no seio de um Estado judeu e, logicamente, que ali onde eles acham que tem discriminação, então eles gostariam de diminuir ou fazer desaparecer, sumir essa discriminação. O Estado de Israel fez, nestes 66 anos, muitos progressos, mas todavia fica
o que temos que fazer. Eu gostaria de sublinhar que teve uma enquete feita ao seio da população árabe em Israel, onde perguntaram a eles, disseram isso o seguinte: você agora, dentro de pouco, vai ter um Estado palestino. Me imagino que vocês todos vão querer passar esse Estado palestino, que é o seu próprio Estado. E mais de 2/3 da população respondeu negativamente e perguntaram por que vocês não querem passar esse Estado palestino, se é o Estado de vocês, e vocês acham aqui que são discriminados. Por quê? E eles responderam que a liberdade que nós temos aqui, a liberdade de criticar o governo de Israel, de nossos membros do parlamento que criticam o Estado de Israel, o nível de vida que nós temos, as condições de vida que o Estado de Israel nos otorga, nunca vamos a tê-las no futuro Estado palestino. Então eu prefiro ficar aqui. Em outras palavras, tem uma coabitação positiva, mas logicamente que não todo é claro, não estamos de acordo sobre todos os pontos, mas eles formam parte integral da sociedade israelense. Nós temos em nosso ministério também árabes. Temos drusos, temos árabes israelenses que defendem muito bem, como a parte judaica, defendem muito bem os interesses do Estado de Israel. Agora, com respeito ao exército, ali tem que ver, porque o exército, no seio do exército tem muitos temas segredos, etc. E nós temos que fazer atenção que aqueles que nós recebemos no seio do nosso exército não utilizem essas informações, etc., para nossos inimigos. Uma solução é que os árabes não façam o exército, mas que eles contribuam com o serviço civil no seio da população israelense, como todos os outros israelenses. Cônsul Barnea, foi uma honra, é uma alegria enorme revê-lo, ouvi-lo, passar suas informações para um enorme grupo de telespectadores que nós temos. Menorá agradece a recepção que teve aqui no Consulado Geral em São Paulo, e câmeras e microfones de Menorá na TV à sua disposição para as suas considerações finais e as suas despedidas. Bom, primeiramente agradeço essa possibilidade, e agradeço a possibilidade que você me otorgou, que vocês me otorgaram para poder compartilhar com vocês os pontos de vista israelenses. Esses 4 anos que eu passei no Rio de Janeiro, entre 94 e 98, foram anos muito importantes para mim, tanto profissionalmente como pessoalmente. Eu tenho muitas saudades do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, e envio por este meio minhas lembranças a todos esses amigos comuns que eu tenho e que me lembro deles com muito carinho. Muito obrigado, e o consulado à disposição de vocês. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 26 da NET. E também em todos os horários que você já se acostumou a nos assistir e que você pode conferir aqui embaixo da telinha, porque eles estão todos claros para que você ligue a sua televisão e assista o Cônsul de Israel explicando esse grande embrulho que está ocorrendo neste momento no Oriente Médio.